Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Vamos nessa. Biologia A, aula 2, glicídios e lipídios. Professor Christian Xavier. Vamos nessa. Bora, time! Bora! Vamos lá. Primeira coisa, minha gente. Glicídios, carboidratos, açúcares, hidratos de carbono ou óses. Tudo isso são exemplos de sinônimos para a mesma coisa, que provavelmente você conhece aí como carboidratos, certo? Os famosos carboidratos. Mas pode aparecer toda essa sinonímia, certo? Não se assuste com isso, biologia tem bastante sinônimos, certo? Então a gente tem que estar preparado para isso, certo? Oses aqui, gente, é um detalhezinho, porque a maioria dos nossos carboidratos, nossos glicídios, eles terminam em ose, né? Mas não é uma regra, né? Não é todos que são assim. Por exemplo, nós temos lá sacarose, maltose, certo? Glicose e por aí vai. Então, a maioria deles vai terminar então com esse ose. Então, é um dos sinônimos, certo, minha gente? Vamos lá. Função principal dos carboidratos, via de regra, é fornecer energia. Então, eles são a nossa base alimentar, onde a gente vai, a partir deles, produzir a nossa energia. E quando falo em energia, estou me referindo ao ATP, certo, gente? Adenosina trifosfato, certo? Assim como um carro só anda com gasolina, a sua célula só anda com ATP, certo? Você precisa, então, de ATP para que toda a sua célula funcione, para que haja contração muscular, para que haja contração muscular, já falei, né? Transporte ativo, precisa de ATP para todos os mecanismos aí da sua célula, praticamente todos os mecanismos, certo? Então você demanda de muito, muito, muito ATP, ok? E a gente obtém o ATP de duas formas, ou através de um processo chamado de fermentação, certo? Que é um processo anaeróbico, que mais para frente a gente vai abordar, ou por um processo chamado respiração celular, um processo que é aeróbico, certo? Que usa gás ou oxigênio, certo? É muito mais eficiente. Só para dar um gostinho para vocês, que é interessante a gente citar aqui, respiração celular ela tem um rendimento de aproximadamente 32 ATPs, enquanto a fermentação somente 2, entende? Então perceba como a respiração ela é muito mais eficiente, ok? Mas isso é um assunto aí para uma próxima aula, ok? Só que nós temos funções secundárias. E quando a gente pensa em funções secundárias, nós temos, por exemplo, a função estrutural, que é basicamente estruturar a membrana plasmática, né? Ou melhor, não somente a membrana plasmática, mas estruturar de uma maneira geral. Ela pode estruturar ou uma molécula, por exemplo, os ácidos nucleicos, eles são estruturados por moléculas de pentose, ó, ose, de novo, né? Então é um carboidrato. A parede celular dos vegetais, por exemplo, ela é uma parede celulósica, tem celulose, certo? Também é um carboidrato. Nossa pele possui também vários carboidratos que vão dar integridade a ela, certo? Então vamos para frente. Então vamos nessa, minha gente. Com relação aí aos carboidratos, a gente vai precisar entender como que eles são classificados. Na verdade, isso para praticamente todas as biomoléculas que a gente vai tratar aqui na bioquímica, a gente vai precisar falar sobre a classificação, certo? Como é que a gente agrupa elas, ok? No caso dos carboidratos, nós temos que a classificação ela se dá com relação ao número de repetições. Ou seja, ter uma, duas, três ou várias repetições, por exemplo, certo? Então o que acontece? Nós temos dois grandes grupos aqui de substâncias. Nós temos os monômeros e temos os polímeros, ok, gente? Monômeros e polímeros. Quando falar em monômero, mono significa um e meros significa parte, repetição, né? No caso aí da origem da palavra. Então, quando falar em monômero, nós temos uma parte, certo? Uma unidade, digamos assim, para aquela substância, certo? Então, por exemplo, uma unidade. Polímero, gente, como o próprio nome já diz, né? Poli significa muitos, né? E o meros aqui é a mesma coisa, parte. Então, um polímero tem muitas partes, o monômero só tem uma parte, digamos assim. Então, quando eu falar em polímero, o que eu quero que você entenda? Que é a associação de vários monômeros juntos, certo, gente? Então, tudo isso aqui forma um polímero, certo? Polímero. E cada unidadezinha dessa, né? Vou mudar de cor aqui, ó. Cada unidadezinha dessa aqui, ó, cada estrutura dessa, cada unidade mesmo, a gente vai chamar isso de monômero, ok, minha gente?
Então vamos lá, com relação aí aos carboidratos, a primeira classificação que a gente tem a gente chama aí de monossacarídeos, é o primeiro nível, certo? Perceba que é o mesmo mono, certo? Então, Então, é uma repetição somente, ok? Aqui, por exemplo, a gente tem, no caso, a glicose. Perceba na imagem aqui, nós temos então um carboidrato, né, que é um monômero, certo? Então, nós temos aqui duas funções principais que a gente pode separá-los. A gente pode separar em em moléculas aí que vão ser energéticas e estruturais conforme a sua função biológica, ok? Então, quando a gente falar em energéticos, nós estamos nos referindo a substâncias que efetivamente estarão ligadas à produção de energia, à produção de ATP, ok? E os estruturais, logicamente, vão dar estrutura para alguma coisa, como eu falei no outro slide, certo? Então, energéticos temos glicose, frutose e galactose, ok? Todo mundo aqui que você está vendo, glicose, frutose e galactose, todas elas são C6H12O6, que você com certeza já ouviu falar isso alguma vez na sua vida acadêmica, né? Então, ó, C6H12O6, todas elas têm o mesmo número de elementos, né? O que muda apenas é a sua estrutura tridimensional, ok? E estruturais, temos a ribose e a desoxirribose, que a gente vai abordar aí na aula de biologia molecular, ok? Então, primeiro nível, monossacarídeos, ok? Para frente. Próxima, disacarídeos. Gente, a mesma coisa. Como o próprio nome já diz, se é um disacarídeo, é formado pela união de dois monossacarídeos, certo? Então aqui nós vamos ter sacarose, maltose e lactose, certo? Essas três. Falou em sacarose, eu preciso que você lembre, basicamente, está aqui representado na imagenzinha, mas é basicamente o açúcar de cozinha, certo? Açúcar de cozinha, ele é sacarose, beleza, minha gente? Ele é sacarose. E você precisa saber que ele é formado pela união de glicose mais frutose. Tem que saber isso, tá, gente? Então é glicose mais frutose. Já a maltose, nossa, até uma água na boca falar nisso, né? Enfim, aqui nós temos maltose presente na cerveja, no malte, certo? É extraído do malte, né? Da cevada. É formado pela união de glicose mais glicose, ok? E a lactose, por sua vez, ela é originada, né, a partir aí, de laticínios, né, de animais que fornecem laticínios, por exemplo, aqui a vaca, que vai produzir o leite, né, todos os mamíferos, basicamente, que é a união de glicose mais galactose. Perceba que em todos os casos, gente, a gente tem a glicose como base, né? Ela é a base para estabelecer a ligação entre essas duas substâncias, né? A glicose ela é muito importante. Só muda aqui o segundo constituinte, ok? Vamos para frente. Outra classificação é com relação aos polissacarídeos. Então lembra que a gente tinha monossacarídeos, quando tem uma repetição, disacarídeos, quando tem duas repetições, e agora os polissacarídeos, quando tem mais de duas repetições, certo? Então, basicamente, aqui a gente separa como acontece lá nos monossacarídeos. A gente separa com relação aí às funções energética e estrutural, ok? Com relação a energético, nós temos aí o amido e o glicogênio, certo? Amido, né? O famoso amido de milho, a famosa maisena, ok? Então, ele é um carboidrato aí de reserva que a gente encontra aí em vegetais, certo? E em animais, né, como a gente pode ver aqui na tabela, né, o amido somente presente aqui em animais. E o glicogênio a gente encontra tanto em animais quanto em fungos, certo? Fazendo um paralelo aqui, né, que isso na verdade é assunto para uma outra biologia, mas animais e fungos, eles são muito mais aparentados, certo? Do que com os vegetais, certo? Os fungos estão muito mais próximos aos animais, eles têm um ancestral comum muito mais recente. E uma das coisas que embasam, uma das evidências que embasam isso é a sua semelhança bioquímica com relação aí aos glicídios, né, com relação aí aos carboidratos, ok? Então, por conta disso aí a gente tem uma semelhança bem forte, certo? Com relação ao glicogênio, a gente precisa entender o que é, então, um carboidrato, um glicídio de reserva. Eu gosto de fazer sempre um esquemão assim, ó. Pense no seguinte, quando você começa a ingerir muita glicose, seu corpo não quer jogar isso para fora, ele não quer desperdiçar a glicose. O que ele vai fazer? Ele vai armazenar
Desculpa, gente, é meu cachorro, tá com um pouco de calor aqui. Quando tem muita glicose, né, gente, no teu corpo, você come muita glicose, teu corpo não vai jogar isso fora, né? Ele vai armazenar isso. E ele armazena isso primeiramente na forma que a gente chama de glicogênio, certo, gente? Glicogênio, que é basicamente, né, glicose, imagine que é o seguinte, é uma substância só, glicogênio aí são várias, né, ligadas. Por que ele tem que ser várias ligadas? Porque ele é um polissacarídeo, certo? É um polissacarídeo, entende? Então, a mesma coisa acontece lá com os vegetais, só que em vez de glicogênio eles formam amido, ok? Beleza? Nos fungos vão armazenar também, né, o glicogênio, ok? Com relação aos estruturais, nós temos celulose e temos quitina, tá? Então, celulose presente aí em vegetais, somente na parede celular, né, parede celular dos vegetais, vamos ter aí a presença da celulose, ela é uma substância que vai conferir a rigidez para a parede celular desses organismos, ok? E quitina, cuidado muito com quitina, porque quitina a gente não pode confundir com uma outra prima dela, digamos assim, que é a queratina, ok? Quitina é uma coisa, queratina é outra, ok? Muito cuidado com isso. Queratina, minha gente, ela é do grupo das proteínas, certo? Agora, quitina é do grupo, quitina é do grupo dos glicídios, ok, gente? Dos carboidratos. Então não pode confundir aí essas duas substâncias. Até vou apagar aqui, ok? Só para fazer o comentáriozinho. E quitina a gente também encontra, olha só, em animais, mas somente aqui no exoesqueleto dos artrópodes. Então provavelmente você já pisou no barato e fez crack. Por que faz crack? Porque quebra o exoesqueleto e ele é rico em quitina. Ok, minha gente? Beleza, vamos pra frente. Então vamos lá, minha gente, continuando aí. Lipídios. Gente, lipídios, popularmente, elas são chamadas de gorduras, tá? Até vou escrever aqui, ó. Popularmente, são chamados de gorduras, né? A famosa gordurinha. Porém, a gente precisa entender aí que gordura, gente, ele é um subtipo dentro de lipídios, tá? A gente vai falar aqui na sequência, ok? Quando a gente pensa em lipídios, então, a gente está falando de substâncias que vão ter principal função o armazenamento energético. Então, a gente armazena energia na forma de lipídios. Professor, mas no slide anterior você falou sobre o glicogênio. Sim, no slide anterior eu falei sobre o glicogênio. Porque o glicogênio era uma forma de armazenar energia também, só que como carboidrato, certo? Então, eu até vou reescrever aqui o esqueminha. Então, vamos lá. Qual que era o esqueminha? Nós tínhamos lá glicose. Quando tinha muita glicose, nosso corpo transformava isso em glicogênio, ok, gente? Ambas moléculas aí de carboidratos. Porém, quando começa a ter um excesso de glicogênio, teu corpo não guarda só em glicogênio, ele vai transformar esse glicogênio, digamos assim, né? Não é bem assim na realidade, mas só para a gente entender a via bioquímica, a gente vai transformar esse glicogênio em, basicamente, gordura, em lipídios, né? Um lipídio muito especial chamado de TGA. Já ouviu falar? Triglicerídeos, certo? Os triacilglicerol, tá, gente? Então todos eles aí vão ser moléculas que vão armazenar muita energia. Por isso que a gente fala, quando fala muito de gordura, né? Fala bastante aí dos triglicerídeos, ok? Beleza, então principal função aí dos lipídios é o armazenamento energético, né? Triglicerídeos, como eu já falei, ácidos graxos, já vou mostrar uma imagem para vocês, são cadeias bem longas de ácidos graxos, né? De moléculas hidrocarbonetos, bem grandes dessa forma, ok? Mas tem também a função estrutural, então eles dão estrutura também, assim como lá os glicídios. Só que nesse caso aqui, a gente está muito ligado à estrutura somente da célula. A gente vai ver isso mais para frente também. Fosfolipídios, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem dele aqui, né? O famoso fosfolipídio, cabeça e as suas caudas, né? Ele é um lipídio, né? Ou o colesterol também é um importante componente de membrana plasmática, ok? Então, estrutura a membrana plasmática. Como todas as biomoléculas, nós temos também funções estruturais. Então, primeira, função reguladora ou hormonal, dá na mesma, certo? São sinônimos, digamos assim. Tá? Porque os hormônios eles regulam órgãos-alvo, certo? Então vão controlar a atividade de algum órgão, de uma célula, certo? Por exemplo, testosterona,
Androsterona. Androsterona, Christian. Pausa. We are back. Eu fiquei na dúvida aqui dessa androsterona, mas eu achei que tinha digitado errado. Não, mas tá certo mesmo. Androsterona é um outro hormônio, não é tão famoso, mas é um hormônio masculino também, que ele é igualmente lipídico, derivado do colesterol, certo? Assim como o estradiol e por aí vai. Outra função aqui que a gente tem dos lipídios de uma maneira geral é a função de transporte, ok? Vesículas que transportam lipídios pelo sangue. Aqui entra o famoso HDL e o LDL, certo? Que na realidade não são apenas lipídios, tá? Antes que alguém comece a me crucificar aí. Na realidade, eles são o que a gente chama de lipoproteínas. Se são lipoproteínas, significa que uma parte é lipídica, certo? Uma parte é proteína e outra parte é lipídica, ok? Mas a gente sempre fala deles aqui junto com os lipídios, beleza? Vamos para a próxima. Primeiro aí, o grupo dos glicerídeos. Nos glicerídeos, nós temos basicamente os ácidos graxos, ok? Então, quando eu falar em ácido graxo, eu preciso que venha essa imagem na sua cabeça, que é aquela que eu desenhei aqui um pouco mais cedo no começo da aula, certo? Essa aqui, ó. Imaginou isso aqui, você tem que imaginar que é um ácido graxo, ok? E quando a gente fala em ácidos graxos, nós temos basicamente dois grandes grupos. Nós temos ácidos graxos chamados de insaturados e os ácidos graxos saturados. Aqui a gente tem que usar lá os conceitos da química, tá, minha gente? Então, quando tiver saturado, basicamente a gente tem somente simples ligações. Quando tiver insaturado, ele tem duplas ligações. Então, perceba aqui, ó. Essa moléculazinha aqui, ó, ela tem uma dupla ligação aqui, certo? Essa dupla ligação faz com que a molécula, olha só, fique curvada. Isso é muito importante do ponto de vista de função biológica. Então aqui nós temos um saturado, em que ele é linear, e aqui nós temos um insaturado, em que ele é curvado, ok? O que você precisa imaginar com isso, minha gente? Que se eu tiver uma alta concentração de ácidos graxos saturados, que eles são lineares, isso faz com que eles se acumulem melhor. Eles ficando acumulados melhor, né? Eles conseguem ficar com menos espaço entre eles, digamos assim, ele vai ter um aspecto muito mais sólido. E sempre que a gente falar em lipídio sólido, aí sim entramos aqui nas famosas gordura, certo, gente? Então, falou em gordura, eu quero que você lembre disso, ela é sólida, porque ela tem um aspecto mais voltado para o sólido, não que seja efetivamente sólido, mas ela estava mais voltada para um aspecto sólido, ok? E quando a gente tiver uma alta concentração de ácidos graxos insaturados, como a sua forma, né, fica quebradinha, eles não conseguem se acumular muito bem. Como eles não se acumulam muito bem, eles não conseguem chegar numa forma sólida, assim como os saturados. Então, eles vão ficar líquidos. E a gente vai chamar isso de óleos, certo? Não falou em óleo, é um lipídio que ele está no aspecto líquido, ok? Então, basicamente isso. Então, quando a gente pensa em óleo de cozinha e tal, ele é rico em ácidos graxos aí insaturados, ok? Uma outra coisa interessante a gente falar aqui, se você observar na imagenzinha aqui embaixo, nós temos, olha aqui, gordura, a famosa gordura trans, e aqui a famosa gordura cis, ou melhor, não tão famosa gordura cis, né? Então, basicamente, o que acontece? Você já deve ter ouvido falar isso, gente. A gordura trans, ela vem aí por modificação industrial. Ou, por exemplo, se você na tua casa, você fica reutilizando um óleo de fritura muitas vezes. O óleo, como eu falei para vocês, ele é lipídio no estado líquido, ok? Então tem muito ácido graxo com a forma cis, né? Só um detalhe aqui, né? Ele é cis porque, né, desse lado aqui a gente vai ter um hidrogênio. Opa! Um lado aqui um hidrogênio. E desse lado aqui para baixo, nós vamos ter também um hidrogênio, ok, gente? Então, hidrogênio para os dois lados aqui, né? Esse aqui é trans, porque os dois hidrogênios eles estão voltados para o mesmo lado, ok, gente? Padrões de simetria aí, ok? Cara, tem um pelo no meu cachorro aqui. Aí, foi. Então, trans e cis, certo? Então, basicamente, quando você fica reutilizando muito um óleo, muitas vezes, né, o ácido graxo que ele era insaturado, ele passa a ficar saturado, certo? E a indústria também faz isso quando ela quer aquela característica, né, que é usar aquela molécula porque ela tem alguma característica, aí industrialmente fazem esse processo, certo?
Aí, o que acontece? Quando a gente pensa em saúde, minha gente, o que você tem que lembrar? Que você sempre quer colocar para dentro do seu corpo substâncias que são líquidas. Se você colocar muita coisa sólida, como são aqui os ácidos graxos saturados, você vai ter um sério problema de saúde, certo? Vai formar placa de gordura, você pode ter uma doença chamada aterosclerose, que lá no último slide eu vou falar mais para vocês, certo? Então você tem que sempre preferir gorduras que são líquidas, né? Ou melhor, lipídios, que são líquidos na forma de óleos, ok? Um parênteses aqui agora, a gente fala sobre um filme muito importante, aproveita que você está em quarentena e assista esse filme, gente, só que vai ter que baixar. Não sei se tem no Netflix, não sei. Tá vibrando meu celular? Meu celular tá vibrando, tá? Esse barulho é meu celular vibrando, tá? Você está saindo do microfone. Mas ele tá gravando aqui e eu não vou tirar meu celular para atender essa ligação. O que eu tava falando mesmo? Tá. Então, ó, acho que você vai ter que baixar, tá, gente? Se eu achar, eu acho que eu tenho ele talvez. Se eu tiver ele, eu vou disponibilizar para vocês o link do meu drive, daí você baixa ele lá e assiste, tá, gente? É um filme chamado Óleo de Lorenzo. Lorenzo. Óleo de Lorenzo. É um filme muito bom, tá? Tem todo um apelo sentimental e tal, né? Porque é uma história real e tem toda aquela parte hollywoodiana e tal, mas é bem interessante porque eu não quero dar spoiler, sabe? Mas os pais do Lorenzo, eles são leigos, eles não são da área química, médica, biológica, nada, tá? O filho dele nasce com essa doença e eles começam a estudar, principalmente esses caras, os ácidos graxos, para tentar promover um tratamento para o filho deles, entende? E eles são, inclusive, pioneiros nisso. Coisa muito legal, se puder, assista de verdade. Certo, minha gente? Vamos para frente! Bora! Então vamos lá, ainda nos glicerídeos, nós temos aqui os triglicerídeos, né? Ou também chamados de triacilglicerol, certo? Moléculas de triacilglicerol. Basicamente são as moléculas mais especializadas na estocagem energética, certo? Então aqui nós temos a molécula de triglicerídeo, em que a gente tem essa estrutura aqui, essa parte aqui nós temos que é um glicerol, certo? E aqui nós temos 3 caudas de ácidos graxos, né? 1, 2, 3 caudas. Por isso que ele se chama triacilglicerol, na verdade, né? Triacilglicerol. Cada cauda essa aqui também pode ser chamada de acil, tá? Só que tem umas características químicas diferentes, né, tá? Não é bem assim, né? Mas assim, tem que ter uma característica química lá para ser chamada de acil. Mas enfim, triacilglicerol, ok? Interessante a gente falar do triglicerídeo é porque se você talvez perguntar para uma pessoa mais velha, ela gosta ou fez isso, alguém na família fez, pegava gordura para fazer sabão, não sei se você já ouviu falar nisso, mas é um processo que se chama saponificação. Tá? Nesse processo de saponificação, eles quebram aqui o triglicerídeo, aqui, ó, quebram bem mais ou menos nessa região aqui e promove outras ligações químicas e a partir do glicerol sai uma molécula de sabão, uma molécula com efeito detergente, digamos assim. Né, que o detergente ele tem 2 propriedades. Ele se liga à água em um dos lados, porque é uma substância polar, e do outro lado, na mesma molécula, ele vai ligar a uma substância que é apolar, que é, por exemplo, uma gordura. Então, por isso que um detergente limpa, ele tira a gordura, porque de um dos lados ele gruda na gordura, do outro lado ele gruda na água. Quando você abre, né, a torneira, ele leva tudo junto com ele, beleza? Então, basicamente, o triglicerídeo é a principal reserva energética, ok? E a gente vai encontrar principalmente nesse cara aqui, ó. Quem que é esse cara? Que a gente vê aqui na imagem, é o nosso tecido adiposo, certo, gente? O tecido adiposo, gordura amarela, beleza? Vamos para frente. Fosfolipídios. Fosfolipídios. Gente, como o próprio nome já diz, né? Fosfolipídios. Fosfo de fosfato, lipídio de lipídio. Então ele tem uma cabeça com fosfato. Aqui você consegue observar aqui, ó, nessa imagem. Né? Aqui nós temos um PO4, né? O famoso PO4-, que é o fosfato, ok? Basicamente, os fosfolipídios, minha gente, vão ser essa substância que a gente vai encontrar principalmente nas membranas plasmáticas. Tá tocando de novo meu celular, gente. Eu acho que deve ser importante. Já retorno. Vou terminar essa aula.
Então, basicamente, a gente vai encontrar os fosfolipídios, gente, componente de membrana plasmática. É o cara que mais a gente encontra na membrana plasmática, beleza? Então, aqui nessa imagem, nós temos aqui um esqueminha de membrana, e cada um desses carinhas que você está vendo aqui, ó, é um fosfolipídio, ok? E nós temos algumas variações, tá? Então, por exemplo, um glicolipídio. Gente, se a gente quebrar a palavra, ó, glicolipídio, glico vem de glicose. Então, eu quero que você lembre de glicídio, certo? Então, uma substância que é uma parte lipídica, outra parte glicídica, ok, gente? Então, esse cara aqui, ele é um glicolipídio, porque ele é uma parte lipídio e outra parte carboidrato, certo? Um glicolipídio, beleza? Grupo o colesterol, certo? Colesterol. Colesterol, minha gente, ele tem várias funções. Aqui é bem complicado porque até, sei lá, Globo Rural fala de colesterol bom, colesterol mal, então tá sempre falando sobre isso, ok? Só quero que você entenda o seguinte, minha gente, nós somos animais, ok? Seu animal, animais. Nós somos animais. Sendo animais, nós naturalmente produzimos colesterol. Naturalmente, entende, gente? Então a gente já tem esse detalhe. Animal produz colesterol. Agora, se você tiver tendo uma ingestão muito alta de colesterol, aí você vai ter os problemas ligados a ele, ok? Então, o colesterol não é necessariamente uma molécula vilã, né? Não existe isso de bem e mal, né? Aqui não é Power Rangers. Quem é bom ou mal aqui nessa história é você. Quanto mais coisas erradas você comer, mais problema você vai ter, entende, gente? Então, por isso que a gente tem que ter uma alimentação aí regradinha, uma alimentação aí saudável, ok? Agora vamos falar das funções aqui, né? Primeiramente, estrutural, ele vai diminuir a fluidez da membrana plasmática, tá? A gente vai falar disso mais para frente, mas, por exemplo, a bicamada lipídica, né? Nós vamos ter aqui os fosfolipídios, né? É uma bicamada, então nós temos lipídios dos dois lados. Nós temos aqui entre eles, minha gente, moléculas de colesterol, tá? Fiz um desenho bem simplinho aqui, porque na aula de membrana eu vou abordar mais isso, tá? Então ele vai dar uma estrutura para a membrana plasmática, diminuindo a fluidez. Ele também é regulador hormonal, ele é precursor de hormônios, como a testosterona, como o estradiol e por aí vai, certo? Então a gente pega eles para produzir hormônios lipídicos, tá? E também nós temos aí a parte de transporte, né, que é o famoso HDL e o LDL, certo? O famoso bom e mau colesterol. Gente, mas a gente sabe que não é bem assim, tá? Não existe bem e mal nessa história. Quem é bom ou mal nessa história é você, né? De novo eu falo isso.
Então o que acontece? O LDL, eu quero que você lembre que é o seguinte, ele é o mau colesterol, certo? E o HDL é o bom colesterol, porque basicamente eles fazem uma rota entre o seu fígado, né? Entre o seu fígado e os seus vasos sanguíneos, ok, gente? Essa rota aqui. Então o LDL, por que ele é considerado o mau colesterol? Porque ele vai pegar a gordura do fígado e vai depositar nas artérias. Então vai promover uma coisa que a gente chama de aterosclerose, que é essa placa aqui que eu falei mais cedo, certo, gente? Então essa deposição de gordura aqui na artéria. Qual que é o problema disso, gente? Com a presença aí dessa gordura, isso faz com que o sangue ele tenha uma certa turbulência quando passar por aqui, ó. Então vai diminuindo o fluxo de sangue, entende? Então pode chegar um momento em que, passando aqui algum coágulo aqui junto com o sangue, esse coágulo trave aqui essa passagem. Se o coágulo travar essa passagem, nós vamos ter um evento, né, para frente, né, a partir desse ponto onde foi travado. Imagina que travou aqui, né? Travando aqui, a partir deste ponto nós teremos um infarto, certo? Famoso infarto. Então, vai parar a vascularização no órgão adjacente, ele vai parar de ter oxigenação e as células podem começar a morrer. Então, se isso acontece lá no cérebro, a gente chama de AVC, né? Acidente vascular cerebral. Se isso acontece no pulmão, a famosa embolia. Se é no coração, eles chamam de infarto, né? Que na verdade infarto é um nome meio genérico. Mas qualquer um desses problemas, ok? Então o LDL vai promover então as placas de aterosclerose, enquanto o HDL é o bonzinho. Por que ele é o bonzinho? Porque ele faz o caminho reverso ao HDL. Ele vai tirar dos vasos e vai devolver para o fígado, certo? Então um coloca e o outro tira, digamos assim. Mas o que vai mandar na quantidade de LDL ou de HDL é basicamente a sua alimentação, certo? Claro que a gente tem um pouco de perfil genético ligado a isso. Se a gente tem uma propensão maior a ter LDL e tal, né? Mas aí é uma questão mais genética. Mas, via de regra, o que vai mandar é um estímulo ambiental, certo? É o que você está se alimentando. Ok, minha gente? Basicamente era essa a nossa aula aí de lipídios. Beleza, minha gente? Chega por hoje. Digam tchau!